Bom, hoje é a nossa terceira e última aula sobre ondas eletromagnéticas. Tá? A gente vai puramente teórica e fechando os conceitos que faltam. Ok? Então, basicamente, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre os conceitos de ondas se propagando em meios dielétricos com perdas, que a gente estudou na aula. Foi uma aula bem densa, bem pesada. Então, uma rápida revisão aí do que a gente estudou. Depois, a gente vai estudar a propagação de outros meios condutores ou isolantes, tá? Que são dielétrico sem dielétrico ideal, livre, que é um caso especial de um dielétrico sem perdas, e em bons tá? Então, se nós incidirmos uma onda eletromagnética agora num material condutor, o que vai acontecer? Vão surgir correntes e tensões, tá? E essa onda tende a se atenuar também, conforme ela se propaga no interior desse condutor, como a gente vai ver. E a gente vai retomar aqui o conceito de efeito. Não sei se vocês lembram que eu comentei em algumas aulas que um sinal em corrente alternada tende a circular pela casca externa do condutor. Por isso que em alguns condutores se coloca até uma alma de aço no meio do condutor, né, para aumentar a rigidez, a tração mecânica desse condutor. Por exemplo, numa linha de transmissão, né, em que o condutor é alumínio, que é um material frágil, né, do ponto de vista mecânico, se coloca uma alma de aço no meio. Porque a corrente elétrica ela tende a circular pela casca externa do condutor, ou seja, ela vai circular pelo alumínio. Também vai circular pelo aço, sim, mas em menor quantidade. Okay? Então a gente vai ver por que isso acontece aqui no estudo da propagação magnéticas em bons condutores. E a gente vai encerrar a aula com isso do vetor de Poynting e da definição de potência eletromagnética. O vetor de Poynting ele me diz qual é a densidade de potência de uma onda. Tá? Uma onda que tem um campo elétrico e um campo magnético. Essa onda transmite energia. Quanto de energia? E em que direção está essa onda? A gente já viu como determinar a direção da onda. O vetor de Poynting ele também nos diz qual é a direção da onda. Ok? Bom, então recapitulando o que foi visto na aula passada. Nós estudamos uma equação da onda em que nós tínhamos uma constante de propagação lá, gama, né, daquela onda, que era um número complexo. E quando nós encontrávamos a solução da equação da onda, aquele número complexo que tinha uma parte real, fazia com que a solução tivesse um termo adicional aqui, relativo à atenuação da onda. Né? Conforme a onda se propaga no sentido de Z, ela vai se atenuando. E o fator de atenuação é o coeficiente de atenuação. Então, aqui é uma foto da onda, ó, tá? Por um tempo estático, parado, né? Uma foto. E conforme a onda está se propagando aqui, ó, ela partiu de uma antena. E conforme ela está se propagando nesse meio dielétrico com perdas, ela está se atenuando. A amplitude dela vai diminuindo conforme ela se propaga, tá? Devido a esse fator E na menos alfa Z. Pergunta aí, a polarização dessa onda aí do campo elétrico? Sentido de polarização, para onde ela aponta? Sentido de AX. Qual é o sentido de propagação dessa onda? Z. Z crescente ou Z decrescente? Z crescente, tá? Porque eu tenho menos beta Z aqui. Ômega é a frequência angular, né? É a frequência com que a onda varia no tempo. E beta é como se fosse a frequência com que a onda varia. Tá? É o número de onda. Ok? Bom. Magnético, nós vimos que para calcular o campo magnético, basta pegar o campo elétrico e dividir pela impedância do meio. O meio que está sendo analisado. Então, como que fica a equação para o campo? É o campo elétrico dividido aqui, no caso, pelo módulo da impedância, e aqui apareceu o ângulo da impedância. Né? Nós fizemos um exemplo onde era dado para vocês o campo elétrico e você pedia a equação do campo magnético, ou o contrário. Tá? Então, era só multiplicar o campo pela impedância. Então, o efeito da impedância é a amplitude do sinal e inserir uma fase. No caso específico aqui, desse exemplo, o campo magnético está atrasado com relação ao campo elétrico. Tá? Bom, e o que é esse neta, essa impedância? O neta
depende apenas dos parâmetros do meio considerado e da frequência do sinal, tá? Da onda que está incidindo no meio. É J ômega mi, então frequência angular da onda eletromagnética, permeabilidade magnética do meio, sobre sigma mais J ômega epsilon. Sigma é a condutividade do meio, mais J ômega, frequência, vezes epsilon, permissividade do meio. Tá? E essa impedância do meio, da mesma forma que em circuitos elétricos, ela tem um módulo e tem um ângulo. E eu posso representar o módulo e o ângulo assim, né? Módulo d neta, ângulo θ neta, ou representar assim, ó, módulo d neta e na J θ neta. Né? Então, essa representação é a mesma representação assim. Tá? Só está na forma de exponencial complexa. Mas significa que tem módulo e ângulo. Okay? Lembrando que é o beta da onda, em radianos por metro. O alfa é a velocidade com que a onda vai decaindo à medida que ela se desloca no eixo Z. Nesse exemplo aqui, a onda não precisa necessariamente estar no Z. Tá? Pode ser em qualquer outra direção, em todas as direções ao mesmo tempo, dependendo do tipo que está irradiando esse sinal. A distância intrínseca do meio, medida em ohms, o alfa em Neper por metro, a unidade. A neta entre o campo elétrico e o campo magnético é devido à impedância do meio. Então, entre os dois sinais. Bom, agora a gente vai começar a estudar casos que nós havíamos visto elétrico e meio que tem qualquer permeabilidade, qualquer permissividade, qualquer condutividade. Tá? Agora a gente começa a estudar casos particulares. Por exemplo, elétrico sem perdas. O que é um meio de elétrico? É um isolante em que, por mais que eu aplique um campo eletromagnético nele, não circula corrente elétrica. Então, por mais que eu aplique uma diferença de potencial grande nesse meio isolante, não vai haver circulação de corrente elétrica. Lembram que quando há circulação de corrente elétrica, há perdas ômicas, I ao quadrado vezes R. Por isso que a onda se atenua, eu tenho perdas. A gente vai ver depois na definição do vetor de Poynting. Aparece explicitamente as perdas lá no meio. Tá? Então, de elétrico sem perda, eu tenho que a condutividade desse material é aproximadamente igual a zero. Se a condutividade é praticamente igual a zero, eu posso aplicar qualquer diferença de potencial que não vai haver circulação de corrente elétrica. Porque a resistividade desse material, que é o inverso da condutividade, tende ao infinito. Tá? Além disso, esse material pode ter qualquer permeabilidade relativa com relação ao espaço livre, permissividade, perdão, relativa, e pode ter qualquer permeabilidade relativa com relação ao espaço livre também. Ali o epsilon, epsilon R, epsilon 0, e mi, mi R, mi 0. Pode ser qualquer material. A única propriedade de fio elétrico sem perdas é o fato dele ter uma condutividade igual a zero. Se eu levo a condutividade igual a zero na equação do alfa, o que acontece? Se eu coloco a condutividade igual a zero aqui, ó, isso aqui vai dar zero, vai ficar a raiz quadrada de 1, que dá 1, menos 1, tudo isso dá zero. Então, basta considerar a condutividade igual a zero, qualquer permeabilidade, qualquer permissividade, o alfa vai dar zero. Então, fica Ena menos zero. Ena zero, que é 1. Então, a onda não se atenua nesse meio, tá? Porque não há circulação de corrente elétrica, de energia na forma de perdas ômicas. Ok? Perdas Joule, perdão. Não vai dar zero. Se a gente colocar aqui, ó, sigma igual a zero, que é a condutividade igual a zero, vai ficar a raiz de 1, que dá 1, mais 1, que dá 2. Tá? Raiz quadrada, vai cortar com esse 2 aqui de baixo, dessa outra raiz quadrada. Vai sobrar o ômega raiz de mi vezes epsilon. Tá? Então, o beta não dá zero. É o que aparece aqui, ó. Beta igual a ômega raiz de mi vezes... E como para o campo elétrico e para o campo magnético? Então, assim, ó, tal só sem o fator de atenuação. Então, pessoal, eletromagnética, num meio de elétrico, um meio isolante, que não tem perdas,
essa onda não se atenua. Observe o seguinte, não há defasagem também entre a onda elétrica e entre o campo elétrico e o campo magnético. Porque o ângulo da impedância é zero. Por que é zero? Aqui na equação da impedância. Ó. Se vocês colocarem a condutividade igual a zero, vai ficar J ômega mi sobre J ômega epsilon. Vai cortar os J ômega. Esse número aqui se torna um número real. Um número zero. Porque ele está sobre o eixo x, sobre o eixo real. Ok? Então, é como se fosse uma impedância puramente resistiva. Tá? Não há defasagem entre campo elétrico e campo magnético. Uma onda que era chamada de onda TEM, que era a onda transversa eletromagnética, em que os campos elétricos estão em fase, tem uma inclinação de 90 graus, um com relação ao outro, são perpendiculares entre si, e são perpendiculares. Tá? Uma onda transversa eletromagnética. Dificilmente a gente viu, pessoal, isolante perfeito, no qual a onda está se propagando. Dificilmente a gente vai ter. Tá? Mas esse conceito pode ser aplicado muitas vezes na aproximação de um meio no qual a onda está se atenuando. Por exemplo, quando a gente está analisando a onda muito distante da antena, né, o decaimento, a atenuação dessa onda já apresenta pouca variação. Então dá para aproximar por uma onda transversa eletromagnética, tá? Sem atenuação, como se fosse um meio dielétrico sem perdas. Okay? O espaço livre, pessoal. Diferença do anterior. Condutividade é zero. Não tem como espaço livre. No vácuo puro, vácuo absoluto. Nem no nosso espaço sideral aí o vácuo é absoluto. Né? Tem algumas partículas perdidas. Então, considerando o vácuo absoluto, né? Um meio livre de cargas elétricas e de elementos que possam conduzir corrente elétrica, eu tenho que a condutividade é igual a zero. Quando eu estou falando do espaço livre, a permissividade é a própria permissividade do espaço livre. 8,854 vezes 10 na menos 12. Tá? E a permeabilidade é a permeabilidade do espaço livre, que é 4π vezes 10 na menos 7, isso? 4π vezes 10 na menos 7. Tá? Porque a permissividade relativa é 1 e a permeabilidade relativa é 1. Tá? O alfa continua sendo zero. Agora o ângulo da inclinação, bom, continua sendo zero, porque é mi por epsilon, né, um número real. O beta continua sendo a mesma coisa, ômega, raiz quadrada de mi0, epsilon zero. Na verdade, não é exatamente a mesma coisa. Tá? Aqui, em vez de mi, epsilon está mi0, epsilon zero. Se vocês puxarem um pouco da memória, pessoal, isso aqui, ó, raiz quadrada de mi0, epsilon zero, 1 sobre raiz quadrada de mi0, epsilon zero, a velocidade de propagação da onda no vácuo, que a gente já havia estudado, que é a velocidade de propagação da luz. Tá? Magnética. Pessoal, o E e o H, da mesma forma que antes. Ó. Só a diferença fundamental é que a impedância do meio agora ela tem um valor definido. Não fica mais genérico, né? Raiz quadrada de mi sobre epsilon, como estava escrito antes, em função de qualquer meio que a gente está analisando. Agora que é o espaço livre, o mi0 é 4π vezes 10 na menos 7, o epsilon 0 é 8,854 vezes 10 na menos 12. Se vocês fizerem essa razão aqui, ó, o resultado vai dar 377 ohms. A impedância do espaço livre é 377 ohms. O que eu quero dizer com isso? Lá em circuitos elétricos, vocês já estudaram o teorema da máxima transferência de... Já? Sabe do que eu estou falando? Ou tenho que explicar aqui? Qual é a carga que a gente coloca, né, num circuito? Já está na luz máxima. Quanto que tem que ser o valor de R2
para que eu tenha a máxima transferência de energia dessa fonte para a carga. Essa aqui é a carga. Tá? Isso aqui tudo é a fonte. Ó. A fonte de tensão ela tem uma fonte ideal dentro dela, mais uma impedância em série com ela. Pode ser a resistência do fio que seja. Tá? Mas existe uma impedância em série com a fonte. Aí o teorema da máxima transferência de potência ou de energia me diz qual é que tem que ser o valor da resistência de carga para que eu tenha a máxima transferência de energia para a carga. Quanto tem que ser o valor dessa resistência R2, pessoal? Igual a impedância da fonte. Para eu ter a máxima transferência de potência, R2 tem que ser igual a R1. Tá? Por exemplo, se eu fechar um curto-circuito aqui na saída, eu tenho a corrente máxima circulando, vocês concordam? Eu fecho um curto aqui. Mas qual é a potência que está sendo dissipada? P igual a I vezes R2. Tá? O I é a corrente que está circulando aqui. Ó. Se eu fechar um curto-circuito, qual é a potência dissipada? Tá? Eu tenho a corrente que é V1 por R1, mas eu não tenho R2. R2 é zero. E se eu deixar um circuito aberto? Ou seja, se eu for aumentando agora o valor dessa resistência até um valor infinito, valor muito grande, giga, tera, ohm. Um resistor muito pequeno dissipa potência. Um resistor muito grande também dissipa muito pouca potência. A gente tem um comportamento assim, ó. Potência dissipada em função de R2. Aqui, um valor infinito para R2 e aqui o valor zero para R2. A gente tem só um ponto onde eu tenho a potência máxima. Só um ponto de potência máxima. E o valor de R2 que me dá a potência máxima é R2 igual a R1. Tá? Dá para provar isso. É só usar essa equação aqui da potência, tá? E derivar para R2. E encontrar o valor de R2 que me dá o máximo dessa curva. Ok? É bem tranquilo de provar. Ok? Potência é I ao quadrado vezes R, né? Ninguém me corrigiu ali. I ao quadrado vezes R. Bom, isso é o que diz o teorema da máxima transferência de potência. Em eletromagnetismo, pessoal, o que acontece? Se eu tenho uma linha de transmissão, por exemplo, um cabo coaxial, que nós já estudamos. Tem um cabo coaxial. E aqui dentro eu tenho uma onda eletromagnética. Pode ser uma onda de tensão, pode ser uma onda de corrente. Pode ser um guia de onda também, onde eu tenho um campo elétrico, tenho um campo magnético. E essa onda eletromagnética está vindo por uma linha de transmissão que tem impedância Z de 50 ohms. A gente vai aprender como uma linha de transmissão quando nós estivermos estudando linha de transmissão, que é a próxima unidade. Tá? Então, essa onda eletromagnética está se propagando por uma linha de transmissão de 50 ohms. E ela vai ser irradiada, pessoal, aqui para o meio. Por exemplo, o ar. Que tem uma impedância característica de aproximadamente 377 ohms. O ar não é um dielétrico perfeito, tá? Mas dá para aproximar aí, 377 ohms. Pessoal, a onda está vindo por uma linha de 50 ohms.
e ela vai encontrar uma carga de 377 ohms, entre aspas. Tá? O ar vai se comportar como uma carga. O que vocês acham aí? Vai existir máxima transferência de potência? Não vai existir a máxima transferência de potência. E o pior de tudo, uma linha de transmissão, quando há uma mudança na impedância, a reflexão da onda reflete aqui no final da linha e volta em direção à fonte, né, de energia. O que eu tenho que fazer para casar a impedância aqui? Que elemento que vocês acham que casa a impedância em eletromagnetismo? Quando eu tenho uma onda, um guia de onda, por exemplo, está vindo um campo elétrico aqui por dentro, tá? E esse campo elétrico no meio. O que vocês acham que é usado para casar a impedância? Ok? Antena é um elemento usado para casar a impedância. Então, uma onda eletromagnética que está vindo aqui por um guia de onda com uma dada impedância, no momento que ele encontra essa barreira aqui, ó, olhando daqui, eu enxergo 50 ohms. Olhando daqui, eu enxergo 377 ohms. Tá? Então, a antena faz o casamento para que toda a energia que está vindo nesse sinal seja transmitida para o meio externo. Ok? O papel da antena é fazer o casamento da impedância. Tá? E em circuitos elétricos, como que a gente faz o casamento da impedância? Deixa eu mudar aqui o circuito. Eu vou dar uma pista para vocês. O teorema da máxima transferência de potência funciona do mesmo jeito, tanto para CC quanto para CA. Como que vocês acham que a gente casa impedância em circuitos elétricos? Transformador. Tá? Então, se instala um transformador aqui, ó. Se vocês pegarem um rádio mais antigo, acredito que os amplificadores de hoje não tem mais necessidade de usar transformador. Mas se vocês pegarem um circuito antigo, um rádio mais antigo, vocês vão ver que na saída do amplificador tem um transformador. E esse transformador é o que está alimentando o alto-falante. Por quê? Porque provavelmente o alto-falante é uma impedância de 8 ohms, 4 ohms, sei lá exatamente qual é a impedância. E a impedância da saída do amplificador é diferente. Tá? É um valor maior que isso, por exemplo. Então, para fazer o casamento da impedância, se coloca um transformador ali. Tá? O transformador ele converte tensão, converte corrente. Se ele converte tensão e corrente, por consequência, ele converte impedâncias também. Então, essa fonte, olhando a carga, enxerga R2. E esse R2, olhando a fonte, enxerga R1. Por mais que eles sejam valores diferentes entre si. Tá? E aí eu consigo garantir a máxima transferência de potência no circuito elétrico. Da mesma forma que no circuito magnético, eu tenho a máxima transferência de potência quando eu caso a impedância do guia de onda com o ambiente no qual a onda será irradiada. No caso do ar ali, ou do vácuo, do espaço livre, 377 ohms aproximadamente. Ok? Oi. Quem? Não, ela não amplifica o sinal, ela casa a impedância. Ela faz mais ou menos o mesmo efeito que o transformador faz. Pode converter. Se tu deixar sem a antena aqui na ponta, o sinal vai ser irradiado também para o meio. Um pouco dele vai ser irradiado. Tá? Só que a antena facilita esse processo. Facilita o processo de irradiação para o meio. Tá? Antena com impedância errada, tem antenas específicas para entrada de tantos ohms e saída em 377 ohms. Se tu botar uma antena errada ali, ela também vai refletir sinal de volta para a fonte, ela não vai fazer a conversão.
Tem que ser uma antena com dimensão geométrica falando, né? Projetada especificamente para aquela frequência de sinal. Tá? Pessoal, nós temos uma onda eletromagnética transversa, uma onda TEM, sendo irradiada no meio elétrico sem perdas. Campos elétricos e magnéticos são perpendiculares entre si, né? Um está num eixo, aqui nesse exemplo o campo elétrico está no eixo X e o campo magnético está no eixo Y, em sentido de Z. Se vocês fizerem um corte aqui, ó, a polarização dessas ondas é perpendicular, é alinhada, na verdade, né? Está no mesmo plano desse corte, tá? Por isso que a gente chama de onda transversa eletromagnética. Então, a onda elétrica não sofre atenuação, ok? Lembrando como que nós descobrimos o sentido de propagação de uma onda. O sentido de propagação da onda, o AK, o vetor unitário que me dá o sentido de propagação da onda, é dado pelo produto vetorial entre o vetor unitário que me dá a polarização do campo elétrico com o vetor unitário que me dá a polarização do campo magnético. Então, AE, produto vetorial, AH, me dá o AK, que é o sentido de propagação da onda eletromagnética. Tá? A gente já usou, nós já havíamos usado essa equação aqui no exemplo que encerrou a aula passada. Tá? Beleza. E se não é um bom condutor agora? Agora a onda eletromagnética está incidindo num fio, num material condutor. Poderia ser o processo contrário aqui, ó. A onda eletromagnética está vindo, bateu na antena e da antena ela entrou. Como que essa onda se comporta nesse meio condutor? Tá? No meio condutor, pessoal, nós temos, supondo um condutor muito bom. Tá? Idealmente, a condutividade desse condutor é infinita. Então, a gente tem um próximo de infinito. Material condutor muito bom. Dá para considerar aí o cobre, o alumínio, enfim, a ouro, a prata. Acho que para esses materiais, pessoal, a permissividade é praticamente a mesma permissividade do espaço livre, 8,854 vezes 10 a menos 12. Já a permeabilidade não é igual ao do espaço livre, tá? Dependendo do material, a permeabilidade é diferente. A gente tem materiais diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, todos podem ser condutores de corrente elétrica e a permeabilidade é diferente, tá? Aqui, ó, se vocês considerarem o sigma, que é a condutividade muito grande, vocês vão chegar para a equação do alfa igual à equação do beta. Por que as duas equações deram iguais aqui? Se eu considero a condutividade aqui muito grande, ó, eu posso considerar que todo esse termo aqui é muito maior que 1. Então eu posso desconsiderar o 1. E a raiz quadrada de todo esse termo aqui, que é muito grande, menos 1 é o próprio termo. Então eu posso desconsiderar esse menos 1 aqui também. Mesma coisa aqui embaixo, eu posso desconsiderar esse mais 1 e posso desconsiderar esse mais 1. Né? Se o sigma for muito grande. Então o alfa acaba sendo igual ao beta, ou muito próximo do beta, se a condutividade tender ao infinito. Ok? Alfa igual a beta igual a raiz quadrada da frequência da onda, permeabilidade do meio, condutividade do meio sobre 2. Ou ômega sobre 2, se eu multiplico por π em cima e por π embaixo, ômega sobre 2π é f, que é a frequência da onda em hertz. Então, em vez de trabalhar em radianos por segundo, a gente pode trabalhar com hertz. Okay? Então, fica o alfa igual ao beta, raiz quadrada de π, vezes a frequência da onda, vezes a permeabilidade, vezes a condutividade do meio. Como tem alfa, diferente de zero, essa onda se atenua. Uma onda incidindo num material condutor, ela vai se atenuar à medida que se propaga dentro desse material condutor. Por mais que esse condutor seja um condutor ideal. Se é um material condutor ideal, que a onda eletromagnética incidindo nele vai se atenuar. Ok? E vai se defasar também. Só que não é qualquer ângulo. É um ângulo de 45 graus. Se vocês resolverem o neta aqui, ó, que é a impedância, lembrando a equação para o neta, acho que eu não apresentei a equação geral para o neta. Apresentei aqui, ó, a equação geral para o neta. Ó. É isso aqui, ó, equação geral. Se eu considerar o sigma muito grande, eu posso desconsiderar essa parcela. Então vai ficar j ômega mi sobre sigma.
Raiz quadrada, pessoal, de um número que é puramente complexo, puramente imaginário, perdão. Se sobrar só esse termo, ó, j ômega mi por sigma, porque o sigma é muito maior que o j ômega y. Isso aqui é um número complexo imaginário, imaginário puro. Façam raiz quadrada no número imaginário para vocês verem. Façam o seguinte, peguem a calculadora e façam raiz quadrada desse número aqui, ó. 0 e 1. Isso aqui é a mesma coisa que o j, né? Tem 1 de complexo, 0 de imaginário. Isso aqui vai ficar 1,41. 1,41. Não. 1,41 é se fosse 4 ali. Vou pegar a calculadora. Alguém tem HP e faça a continha só pra gente ver. Ou me empresta. Empresta aí. Vamos entrar aqui com esse número complexo, então. 0 e 1, que é 1 com ângulo de 90 graus. Tá? Se eu tirar a raiz quadrada, deixa eu só mudar aqui o mode, polar, retangular. 0,7, 0,7. 0,7 e 0,7. Ou 1 com ângulo de 45 graus. Pode ser também. Tá? Então, se vocês fizerem a raiz quadrada de um número complexo, o ângulo vai dar, complexo imaginário puro, né? O ângulo vai dar 45 graus. Está aqui, ó. Então, a defasagem entre o campo elétrico e um campo magnético, quando uma onda eletromagnética incide num condutor, passa a ser de 45 graus. Tá? Quando eu tenho o máximo do campo elétrico, eu não tenho o máximo do campo magnético. E vice-versa. Tá? Tem uma defasagem de 45 graus entre si. E a atenuação. A onda eletromagnética se atenua quando ela incide num material condutor. Gravem isso. É daqui que sai a definição do efeito pelicular, como a gente vai ver na sequência. Todo mundo assinou a lista, pessoal? Não? Bom, aí vem a definição do efeito pelicular, ou da profundidade de penetração pelicular, tem várias definições diferentes, tá? Em inglês se chama efeito skin, tá? De película, a skin de pele, de circular pela película externa do condutor. O que é a profundidade pelicular, pessoal? É uma medida de quanto uma onda eletromagnética penetra no interior de um condutor. Tá? É definida como a distância em que a amplitude da onda é menos 1, ou seja, aproximadamente 37% do seu valor inicial. Então, quando uma onda eletromagnética incide num meio condutor, aqui tem o meio condutor, ó, a onda chegou com essa amplitude, aqui é 0. Ó, e à medida que ela foi se propagando no interior desse condutor, ela foi diminuindo de amplitude. Amplitude cada vez menor. Vai tender a 0, tá? Porque tem um decaimento exponencial. Essa atenuação aqui, até 37% do seu valor de pico, tá? Quando ela cai a 37% do seu valor original, é chamada de distância que a onda percorreu no interior do condutor para que a sua amplitude fosse 0,37 do valor inicial. Tá? Essa é a chamada profundidade pelicular. Então, não quer dizer que para dentro da profundidade pelicular a gente não tenha uma onda eletromagnética ainda. A gente tem, mas a amplitude dela já está bem pequena. Ok? Então, para calcular a profundidade pelicular, é só igualar aqui, ó. E 0, que é a amplitude inicial, e na menos alfa z, no lugar do z foi colocado um delta, que é o símbolo para a profundidade pelicular, igual a e na menos 1, que equivale a 0,368. Então, se isolou o delta, ficou 1 por alfa. E o alfa a gente já viu quanto que valia. Raiz quadrada de
Pi, F, Mi, sigma. Pi vezes frequência da onda eletromagnética, vezes a permeabilidade magnética do meio, vezes a condutividade do material, do condutor. Essa aqui, pessoal, então é definida como a profundidade pelicular dada em metros. É a distância que a onda percorre dentro do material condutor para que a sua amplitude se reduza a 0,36 do valor de pico inicial, quando ela incidiu no material. Tá? Qual é o efeito prático disso, pessoal? O efeito prático é que a onda eletromagnética ela se propaga só pela casca externa do condutor. Em direção ao interior do condutor, ela vai se atenuando. Tá? Então, aqui está definida a profundidade pelicular. Aqui a gente um condutor que conduz corrente elétrica. A onda eletromagnética ela vai se atenuando à medida que ela se no interior do condutor. Se propagando para o interior, chega um ponto que eu posso desconsiderar. A gente desconsidera aqui a partir do delta, que é a profundidade pelicular. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma onda eletromagnética incidindo nesse material condutor aqui. Nesse exemplo, acho que não foi dito, mas é o condutor de cobre. Tá? Então, foi colocado as propriedades do cobre na equação do efeito pelicular. Se informou aqui quanto que é a permeabilidade magnética do cobre, quanto que é a condutividade do cobre, e se analisou qual é a profundidade pelicular para diferentes frequências do sinal aplicado. Então, o que a gente observa? Se fosse CC, pessoal, se o sinal fosse CC, a profundidade pelicular seria todo o raio desse condutor. Se o sinal fosse CC, toda a corrente, toda a tensão se propagaria por toda a área do condutor. Tá? E seria homogeneamente distribuída. Na medida em que o sinal é CA e a frequência vai aumentando, o que acontece? Ó? Em 10 Hz, a profundidade pelicular é 20,8 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Não adianta eu pegar um condutor de raio maior que 2 centímetros para conduzir um sinal de 10 Hz, que não vai adiantar, porque a parte interna desse condutor vai conduzir pouca corrente. A corrente tende a circular pelos 2 centímetros mais externos desse condutor. 60 Hz, 8,6 milímetros, então quase 1 centímetro aí. 100 Hz, 6,6 milímetros, e aí vai aumentando. Ó. Quando a gente está trabalhando lá com 10 kHz, ó, na eletrônica de potência. A eletrônica de potência aqui é uma frequência muito comum da gente trabalhar, 10 kHz, 0,7 milímetros. Então a corrente já está circulando só pela casquinha externa aqui. Ó. Se eu tenho que conduzir uma corrente muito grande, não adianta pegar um condutor de bitola gigante, porque a corrente vai circular só pela casca externa. Não adianta aumentar a bitola do condutor. O que se faz então? Tu pega um condutor de bitola pequenininha, porque não adianta pegar um condutor de bitola grande, a parte interna desse condutor não é usada, então eu pego um condutor menor. Não tem problema nenhum pegar um condutor menor. Só que esse condutor menor não vai conseguir conduzir toda a corrente. Então o que a gente faz? Põe mais condutores conduzindo a corrente em paralelo. Então vocês vão ver logo no próximo slide o fio Litz, que foi o que eu usei para construir aquele transformadorzinho que eu mostrei para vocês. São vários condutores bem fininhos, capilares praticamente. Tá? A bitola deles é muito pequena. Exatamente por causa do efeito pelicular. Não adianta ter um condutor muito grosso. Basta ter um condutor fininho, vários condutores em paralelo, eu consigo conduzir a mesma corrente. Tá? Aqui na faixa dos 100 MHz, 6,6 vezes 10 na menos 3 milímetros. Então a gente já está trabalhando aqui com micrometros, né? Micrômetros. 10 GHz, 6,6 vezes 10 na menos 4 milímetros. Praticamente não há corrente elétrica circulando, ou uma onda eletromagnética circulando no interior do condutor. Praticamente só há corrente elétrica circulando na casca externa. Tanto é, pessoal, que nessas frequências aqui os condutores são ocos. Não tem por que eu ter um condutor maciço. O condutor é oco, porque a corrente circula só pela casca externa. Não tem por que o condutor ser maciço. Tá? A gente tem o que a gente chama de guia de onda. Guias de onda. Nós vamos ver no estudo aí das linhas de transmissão, um guia de onda. Tá? A linha de transmissão é um caso especial do guia de onda. Então, frequências elevadas, o efeito pelicular fica super evidente e a corrente só circula pela casquinha externa. Ok?
Quais condutores? Tem que ter isolamento, senão é como se fosse um condutor único. Isso, são vários condutores isolados um do outro. Tá? Pessoal, conhecendo então, vai calcular qual é a distribuição da densidade decorrente no interior do condutor. O condutor está aqui, ó, tem um material isolante, e a corrente tende a circular pela área que está mais escura aqui, ó, pela área mais externa. Então é como se a densidade, tá? A densidade decorrente aqui nesse condutor, ela é diferente em função do raio que eu estou analisando. Tá? Ela não é homogênea em toda a seção transversal do condutor. Como que eu calculo essa densidade decorrente, pessoal? A gente já viu que a densidade decorrente é a condutividade vezes o campo elétrico. Então, basta multiplicar a equação do campo elétrico pela condutividade. E aqui no lugar do alfa, se colocou raiz quadrada de π, f, mi, sigma. Tá? Então, essa aqui é a equação para densidade decorrente. O que se observa? Que conforme eu aumento Z, a densidade decorrente elétrica se torna cada vez menor. Ok? Então, para a externa eu tenho a máxima densidade decorrente, em direção ao centro do condutor eu tenho cada vez menos corrente elétrica. E aqui tem os exemplos. Ó. Primeiro que eu trouxe para vocês, que eu comentei ainda lá no início da disciplina, né, a alma de aço instalada no interior de cabos. Então eu tenho um cabo de alumínio, por exemplo, que não tem tanta rigidez mecânica, né, atração, se coloca um cabo de aço no interior desse condutor de alumínio, só que esse cabo é um condutor tão bom quanto o alumínio. Mas não tem problema. Por que não tem problema? Porque a corrente elétrica tende a circular pela casca mais externa desse condutor. Então ela fica mais concentrada aqui onde está o alumínio do que onde está o aço. Então eu não teria tantas perdas assim, por mais que eu coloque um condutor de aço ali no meio. Tá? Ele conduz corrente elétrica? Também conduz, mas é bem menos. Okay? Então, em linhas de transmissão aí, para aumentar a resistência à tração e distanciar uma linha de transmissão a mais, uma torre da linha de transmissão da outra, né, e reduzir o custo, se coloca uma alma de aço no interior do condutor. A gente consegue aumentar essa distância entre torres. Okay? Um exemplo aqui, ó, um conversorzinho usado aí para transferência de energia sem fios. Né? Aqui está enrolado a bobina primária, né, que induz tensão e corrente na bobina secundária. Pessoal, esses conversores aqui trabalham com frequências super elevadas, na faixa aí dos megahertz, muitas vezes. Tem para frequências menores? Tem também, mas normalmente trabalha ali no 1 MHz, 2 MHz. Tá? Então, esses fios aqui, ó, sofrem muito com efeito pelicular. Então, que tipo de fio que é usado? Fio Litz. O que é o fio Litz? São vários condutorzinhos bem fininhos, todos isolados, em paralelo. Tá? Eu já trabalhei bastante com fio Litz. Na eletrônica de potência a gente usa muito de transformador quando a gente está trabalhando com frequências aí da faixa de 100 kHz, por aí, 80 kHz, trabalhando nessa faixa de frequência, já o efeito pelicular é muito sensível. Tá? Então a gente tem que caprichar na construção dos transformadores e para reduzir as perdas, a gente trabalha com fio Litz. Por que reduzir as perdas? Porque se o fio está conduzindo corrente só pela casca externa, é como se a resistência do condutor aumentasse. Imaginem, eu tenho toda uma área do condutor para conduzir corrente elétrica, que dá uma resistência. Só que eu não estou usando toda essa área, eu estou usando só um pedaço da área. É como se a resistência aumentasse. Tem na lista de exercícios, pessoal, alguns problemas que a gente calcula a resistência CC do condutor e calcula a resistência CA do condutor. Eu já cobrei em prova isso também. Tá? Como que se faz o cálculo? Se considera só a área útil devido ao efeito pelicular, devido ao efeito skin. Só a área mais externa e se usa a equação da resistência CC para calcular. Tá? O cálculo da resistência é exatamente igual. O que muda só é a área útil do condutor. Em corrente alternada, em altas frequências, eu tenho menos área útil, devido à atenuação da onda quando ela se propaga no interior de um meio condutor. Ok? Dúvidas? Vamos adiante. Pessoal, para encerrar então a parte de ondas eletromagnéticas, nós vamos estudar aí o conceito de potência e vetor de Poynting. Potência que uma onda eletromagnética conduz, tá? Uma onda que está sendo irradiada de uma antena
ela conduz energia, então ela tem uma potência associada. E nós vamos estudar o vetor de Poynting, que na verdade me define o valor dessa potência, ou da densidade de potência. E o sentido de propagação da onda também. Tá? O que diz o teorema de Poynting, pessoal? Ele estabelece que a potência líquida que flui para fora de um volume V é igual à taxa temporal de decréscimo da energia armazenada em V menos as perdas de condução. Vamos traduzir. Tá? Eu tenho um volume. Dentro desse volume eu tenho capacitores e indutores. Pode ser um circuito elétrico, tá? Limitado por um volume. E eu tenho fios para conduzir a corrente, né? A tensão. Esses fios, pessoal, têm uma dada resistência. Então, eu posso armazenar energia nesse circuito, não posso? Sim, posso. Basta carregar o capacitor e magnetizar o indutor. Estou armazenando energia no campo elétrico do capacitor e no campo magnético do indutor. Só que ao fazer esse movimento de armazenar energia, eu tive que fazer a corrente elétrica passar pelos fios, que tem resistência. Então, eu perdi um pouco de energia nos fios, perdas ômicas, perdas Joule, tá? Aquecimento. Beleza. Tenho energia armazenada. Agora eu vou retirar a energia desse volume. Então eu vou descarregar o capacitor, vou desmagnetizar o indutor e de novo essa energia vai ter que circular pelos fios. Então eu vou ter perdas ômicas associadas à transferência de energia do campo elétrico e do campo magnético para um meio externo. Pode ser para um outro circuito, para uma carga, enfim. Tá? Então o teorema de Poynting diz o seguinte. Quando eu tenho energia saindo de um volume, é porque a energia armazenada no campo elétrico e no campo magnético diminuiu. Por isso que diz lá, ó, é igual à taxa temporal de decréscimo da energia armazenada. Decresceu a energia aqui, decresceu a energia aqui, porque tem energia saindo. Só que essa energia, ao sair, passa pelos condutores. E esses condutores, tendo resistência, têm perdas. Tá? Essas perdas, então, não são transferidas para a carga. O nome diz perdas, são perdidas na forma de calor. Ok? Então, menos as perdas por condução. Então, é isso que diz o teorema de Poynting. O enunciado dele é bem grande, mas o que ele quer dizer é bem simples. Né? Armazenada, na medida que eu diminuo a energia armazenada, porque essa energia deixou esse volume e eu tive perdas no processo de transferência de energia. Matematicamente é um pouco mais complicado. Tá? Bom, a gente chega nesse teorema de Poynting aí, partindo das equações de Maxwell, pessoal. Eu vou passar bem rápido aqui, tá? Não vou ser tão detalhista assim. Fica depois para a leitura de vocês. E eu não vou cobrar essas deduções aqui também de forma alguma. Eu quero que vocês entendam o conceito. Ok? O que quer dizer a equação? Bom, nós temos duas equações de Maxwell do rotacional. Né? Uma que diz que o rotacional do campo elétrico é menos a variação temporal da densidade de fluxo magnético com relação ao tempo. Ou seja, se eu tenho campo magnético variável no tempo, fluxo magnético variável no tempo, num caminho fechado, eu tenho tensão induzida. Lei da indução de Faraday e de Lenz. Né? Que a tensão induzida vai gerar uma corrente que gera um campo magnético em sentido contrário à variação de fluxo que a gerou. Beleza? E nós temos uma outra equação de Maxwell que diz que o rotacional do campo magnético é igual à densidade de corrente elétrica de condução mais a densidade de corrente elétrica de deslocamento, que é aquela corrente elétrica através de um meio isolante. Lembrando, pessoal, corrente elétrica, densidade de corrente de condução é condutividade vezes campo elétrico. Vetor densidade de fluxo elétrico é a permissividade do espaço que está sendo analisado vezes o vetor intensidade de campo elétrico. Tá? Então dá para colocar o campo elétrico aqui em evidência, mais para frente a gente vai fazer isso. E o que é o B? É μ vezes o H. Densidade de fluxo magnético é a permeabilidade do espaço que está sendo considerado vezes o vetor intensidade de campo magnético. Tá? B igual a μH, D igual a εE. Ok? Se a gente aplicar nessa equação aqui o produto escalar pelo campo elétrico, ó. Então, produto escalar, campo elétrico, nábula, rotacional de H. O que vai acontecer, pessoal? Aplicando aqui, ó, produto escalar aqui desse lado também, ó, vai ficar sigma E ao quadrado mais o produto escalar entre E e a derivada de E com relação ao tempo. Aqui tem que usar a regra do produto
né, para calcular essa derivada aí, esse produto com a derivada, a regra do produto da derivação. Seguindo todo esse passo a passo aqui que está mostrado, não vou, como eu disse, eu não ia detalhar para vocês, tem todo um passo a passo, uma equação que vai sendo substituída na outra, tá? A gente vai chegar, vamos interpretar essa equação por partes. Fazendo a leitura dessa equação, o que ela diz? Ó? Que a integral de superfície fechada ao longo de uma superfície S de E produto vetorial H é igual a menos derivada com relação ao tempo da integral de volume de 1 meio de epsilon E ao quadrado mais 1 meio de mi H ao quadrado menos outra integral de volume sigma E ao quadrado. Vamos lá. 1 meio de epsilon E ao quadrado, pessoal. Nós já estudamos essa equação. Apesar de eu ter passado rápido numa aula, nós estudamos. Isso aqui, ó, é a densidade volumétrica de energia armazenada no campo elétrico. 1 meio de epsilon E ao quadrado. É a energia acumulada, por exemplo, nas placas de um capacitor. Densidade de energia. Quando eu faço a integral com relação ao volume, eu estou calculando a energia total armazenada nesse capacitor. 1 meio de mi H ao quadrado é a densidade de energia armazenada no campo magnético de um indutor, por exemplo. Tá? Então, quando eu faço a integral de volume, eu estou calculando a energia armazenada no indutor. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a soma das energias armazenadas no campo elétrico com a energia armazenada no campo magnético. Então, eu tenho aqui a energia total armazenada. Energia total armazenada. Menos derivada com relação ao tempo. Variação temporal da energia armazenada. Então, se eu tenho energia armazenada e eu tenho variação temporal, é porque essa energia está indo para algum lugar. Tá? Que é esse lado aqui da equação. Já vamos chegar lá naquele lado da equação. O que diz aqui? Ó? O que é sigma E, pessoal? Só sigma E, condutividade vezes campo elétrico. É corrente elétrica. Tá? Corrente elétrica. Densidade da corrente elétrica. Sigma é condutividade. O que está sendo calculado aqui? Ó? Densidade de energia dissipada, né, num material condutor. Quando eu faço a integral de volume, eu estou calculando a energia total dissipada no material condutor. Na verdade, eu estou calculando a potência. Tá? Então, isso aqui me dá, ó, a energia que está sendo perdida num material condutor. Energia armazenada, variação temporal, menos a energia perdida, me dá a energia que está deixando o volume. A potência que está deixando o volume. Como que eu calculo a potência que está deixando o volume? E produto vetorial H integral da superfície fechada para esse volume. Então, a energia que deixa um determinado volume é devido ao decréscimo da energia armazenada no campo elétrico e no campo magnético, menos as perdas ômicas. Então, esse aqui é o teorema de Poynting, que foi enunciado lá no slide anterior, né, que a gente absorveu ele por partes também, né, só da forma matemática. E esse E produto vetorial H aqui, pessoal, me dá a densidade de potência da onda eletromagnética. Se eu tenho uma onda eletromagnética, eu tenho energia, eu tenho potência associada a essa onda. É o que está dizendo essa equação. Então, esse E produto vetorial H é definido como vetor de Poynting. E produto vetorial H em watts por metro quadrado. Toda onda eletromagnética tem um vetor de Poynting associado. Basta fazer o campo elétrico, produto vetorial com campo magnético. E a gente vai ter quantos watts por metro quadrado que essa onda eletromagnética está conduzindo. Ok? O pessoal é definido como a densidade de potência instantânea associada a um P aponta no sentido perpendicular a E e H. Quando eu tenho E e faço produto vetorial com H, o resultado é perpendicular tanto a E quanto a H. Na verdade, é o sentido de propagação da onda eletromagnética. O vetor de Poynting é um vetor associado ao sentido de propagação da onda. Naquele exemplo que foi mostrado ali, eu tenho, por exemplo, o campo
elétrico. Perpendicular a esse campo elétrico, eu tenho o campo magnético. É ruim de desenhar, tá? Vertical, por exemplo, no sentido do X, o outro está na horizontal no sentido do Y, e ambos estão se propagando no sentido de Z. Tá? Então, tem uma onda aqui na vertical e uma onda na horizontal. São perpendiculares entre si. Se a gente desenhar um plano aqui, ó, essa onda eletromagnética está cortando transversalmente esse plano. E o vetor de Poynting está aqui, ó. Está indicando o sentido de propagação da onda eletromagnética e o seu tamanho, né, o módulo desse vetor, me dá a densidade de potência instantânea que essa onda eletromagnética está conduzindo. Ok? Então, é um conceito matemático aí, mas é empregado para definir a potência que a onda eletromagnética está transferindo, okay, no espaço. Dúvidas, pessoal? Tem que dar uma exercitada nas listas lá para vocês conseguirem fixar esses conteúdos, tá? Porque só a explanação aqui na aula fica um pouco complicado. É muita informação, ok? Então a gente encerra a aula. Agradeço pela atenção. A gente se vê semana que vem.